Olá, está começando mais uma edição de Síntese, as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que você, amigo da TV Justiça, já acompanhou na íntegra, na quarta e na quinta-feira. Hoje, nós vamos acompanhar, respectivamente, os destaques das sessões dos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2009. Então, Lídia, nós temos alguns processos, inclusive, que chamam bastante atenção, até por conta da quantidade de argumentos que foram apresentados. Houve muito debate em relação a particularmente duas ações, como nós vamos ver, relacionadas a uma DPF, vamos ver detalhes sobre isso daqui a pouco, e também aqui vamos ver logo agora, que é o agravo regimental na medida cautelar no mandado de segurança 28.177. Com certeza, vamos analisar vários destaques do Supremo dessa semana, inclusive destaques que tiveram repercussão na mídia, até mesmo porque esse primeiro processo que nós vamos analisar, ele trata justamente de direito à informação e direito de publicidade de atos que decorrem de pessoas políticas. Vamos aproveitar então já ir direto em relação a este assunto, só que com um esclarecimento prévio a respeito do tipo de ação que foi julgada, porque o próprio nome, digamos assim, da ação tem direito a nome e sobrenome, um pouco extenso, agravo regimental na medida cautelar no mandado de segurança 28.177. Bom, óbvio que começa com o mandado de segurança, já vamos contar a história deste processo, e com um pedido de medida cautelar no caso. Em relação a uma determinada decisão, a concessão da medida cautelar, foi apresentado um agravo regimental. Que dinâmica é essa? Isso, na verdade o processo se inicia por meio realmente de um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, ou seja, uma ação que visa atacar algum ato que tenha atingido um direito líquido e certo do impetrante, e juntamente a esse mandado de segurança vem um pedido liminar através de uma medida cautelar, ou seja, a pessoa que impetrou esse pedido, ele diz que há uma urgência no deferimento da decisão por parte do magistrado. Quando o juiz concede essa decisão, no caso foi uma decisão monocrática, ou seja, apenas o relator do processo é que se manifestou no momento de conceder essa decisão, aí ele profere a decisão e se a parte ainda estiver insatisfeita, ela pode recorrer por meio do agravo regimental. Então, o agravo regimental, que é o que está sendo analisado neste caso, é um recurso previsto nos regimentos internos dos tribunais que visa atacar uma decisão de um juiz ou de um ministro do Supremo, por exemplo, que foi concedida monocraticamente, ou seja, não foi levada à turma e nem concedida pelo plenário. Vamos começar então com... A história vamos começar a revê-la por meio do mandado de segurança. Bom, primeiro vamos de novo lá, agravo regimental na medida cautelar no mandado de segurança 28.177. A relatoria do ministro Marco Aurélio. As partes, presidente da Câmara dos Deputados, que apresentou o agravo, e a empresa Folha da Manhã S.A. A empresa jornalística Folha da Manhã, editora do jornal Folha de São Paulo, entrou com um mandado de segurança no Supremo com o objetivo de ter acesso a documentos que revelariam de que forma são utilizadas as chamadas verbas indenizatórias concedidas aos deputados federais relativas ao período de setembro a dezembro de 2008. A empresa alegou que o presidente da Câmara dos Deputados negou o pedido de consulta aos dados. Em 20 de agosto de 2009, o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para acesso aos dados considerados públicos da Câmara dos Deputados. A Câmara apresentou agravo regimental, exatamente isso que vamos analisar agora o julgamento, vamos rever o julgamento, contra a decisão que deferiu a liminar para possibilitar que a empresa Folha da Manhã S.A. extraísse cópia dos documentos apresentados pelos deputados federais para comprovar o uso da chamada verba indenizatória. Lígia, quais os argumentos apresentados contra a concessão da liminar? Bem, um dos primeiros argumentos utilizados contra essa concessão foi justamente a falta de interesse processual, porque a Câmara dos Deputados alega que todos esses dados que a Folha queria ter acesso já estavam expostos por meio da internet, então não haveria interesse processual para ajuizar esse mandado de segurança. E um dos outros argumentos foi o fato de que a Câmara dos Deputados acha que esse interesse da Folha não tem um fumus boniuris, ou seja, não haveria fumaça do bom direito e nem periculum in mora, ou seja, não haveria um perigo da demora se, ao invés de conceder a liminar, o juiz, no caso o magistrado, o ministro Marco Aurélio, concedesse essa decisão somente ao final do processo. Então, esses são os dois principais argumentos. Falta de interesse de agir, porque já haveria a possibilidade de ter acesso a todos esses dados
pela internet e também não teria um perigo de demora, já que se o ministro Marco Aurélio concedesse esse pedido somente ao final do processo, não haveria prejuízo algum para as partes. O voto do ministro Marco Aurélio foi bastante contundente. Ainda na parte inicial do voto, ele citou passagem do ministro Celso de Mello, que já funcionou como indicativo sobre o respectivo pensamento dele, ministro relator, o ministro Marco Aurélio, neste processo. No ano de 2003, o ministro Celso de Mello, relator do mandado de segurança 24.725 do Distrito Federal, com a agudeza jurídica própria, fez ver assistir aos cidadãos e aos meios de comunicação social a prerrogativa de fiscalizar e de controlar a destinação, a utilização e a prestação de contas relativas a verbas públicas. Disse que o direito de receber dos órgãos integrantes da estrutura institucional do Estado informações revestidas de interesse geral ou coletivo qualifica-se como prerrogativa de índole constitucional, sujeita unicamente às limitações fixadas no próprio texto da Carta Política. Lembrou Sua Excelência que os postulados constitucionais da publicidade, da moralidade e da responsabilidade, indissociáveis da diretriz que consagra a prática republicana do poder, não permitem que temas como os da destinação, da utilização e da comprovação dos gastos pertinentes a recursos públicos sejam postos sob inconcebível regime de sigilo. Em jogo também se fazia a verba indenizatória versada neste processo. Quando o ministro fala sobre o direito de receber dos órgãos integrantes da estrutura institucional do Estado informações revestidas de interesse geral ou coletivo, qualifica-se como prerrogativa de índole constitucional, sujeita unicamente às limitações previstas no próprio texto da Carta Política, uma referência ao artigo 5º, incisos 14 e 33. Do que se trata? Bem, esses incisos da Constituição, esse artigo 5º é aquele artigo que traz os direitos fundamentais e direitos individuais e coletivos de todas as pessoas. Então, nós teríamos aqui o artigo 5º, inciso 14, diz exatamente que todos nós temos direito à informação e há a possibilidade de ser resguardado o sigilo da fonte quando o profissional que estiver atuando na busca daquela informação precisar guardar esse sigilo. E o outro inciso, o 33, seria aquele que diz que os órgãos públicos, o próprio Estado, ele tem que fornecer as informações necessárias de interesses individuais ou interesses coletivos, interesses gerais, justamente porque se o Estado não conceder esse direito, o direito à informação estaria atingido. A única hipótese do Estado se negar a fornecer essas informações requisitadas é no caso de sigilo que vise proteger a sociedade e o próprio Estado com relação à segurança nacional. Fora essas hipóteses, ele teria que conceder as informações. Mais à frente, no voto, o ministro relator irá citar Rui Barbosa em frase célebre, na qual define-se o papel da imprensa, reforçando o entendimento esboçado anteriormente, quando concedeu a liminar no mandado de segurança, agora questionada por meio deste agravo regimental. Vamos rever o trecho. O caso é emblemático para definir-se o estágio do Estado de Direito. Em jogo fazem-se a coisa pública e o direito à obtenção de dados envolvido veículo de comunicação cujo campo deve ser preservado de forma ampla. Nunca é demais relembrar as palavras de Rui Barbosa. A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Se nenhuma lei, presidente,
pode conter dispositivo que constitua embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição Federal, o que se dirá deste ou daquele órgão público, deste ou daquele setor da administração pública. Encontra-se em jogo a liberdade de expressão, e esta pressupõe, quanto ao direito-dever de informar, o acesso aos dados públicos presente o princípio da publicidade. Reitero o que consignei ao deferir a medida cauteladora. No próximo trecho do voto, veremos que o ministro relator faz referência a descumprimento de ordem do Supremo. No caso concreto, o que aconteceu foi que, após a concessão da liminar pelo ministro Marco Aurélio, passou-se um período de tempo sem que fosse dado acesso para que se tirasse cópia daqueles documentos pedidos pela empresa Folha da Manhã, editora do jornal Folha de São Paulo. O ministro manifestou-se sobre o assunto no voto. E hoje são passados 42 dias sem cumprimento, em 19 de agosto de 2009, às 7h30. Presidente, digo que negar o acesso, como vem sendo feito, até mesmo descumprindo-se ordem do Supremo, a dados públicos, é ferir de morte em área sensível, em área de interesse maior da sociedade, a liberdade de expressão. E não existe esse bem maior quando uma Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, resiste em observar os novos ditames democráticos, a obrigatoriedade de agir com a máxima transparência, prestando contas fidedignas aos contribuintes, aqueles aos quais são impostos sacrifícios visando a manter as instituições. A rigor, o quadro deveria ser outro. A contabilidade dos gastos, tal como veio a ocorrer a partir de abril de 2009, deveria estar no sítio da casa na internet para ser consultada por qualquer interessado em conhecê-la. E todos são indistintamente interessados. O momento é de expectativa maior, aguçada pela resistência notada e estampada neste agravo. A sociedade tem o direito de saber onde está sendo empregado o dinheiro público. Com a palavra, o guardião maior da Carta, dos princípios básicos do Estado de Direito, sobressaindo quanto à administração pública, o da publicidade, no que viabiliza a eficiência, a lisura no trato da coisa pública. Assim como os acionistas de uma empresa têm acesso assegurado à prestação de contas, possuem os cidadãos o mesmo direito indistintamente, considerados os órgãos públicos. É hora de perceber-se que a coisa pública não pertence a este ou aquele servidor, a este ou aquele agente político, a este ou aquele dirigente. A Câmara dos Deputados alegou o não cumprimento nesse período pela grande quantidade de documentos aos quais se teria de dar acesso para que se efetuassem as cópias pedidas no mandado de segurança. E prosseguiu o ministro relator até o fim do voto em relação aos diversos aspectos, inclusive nesse, pouco depois, no sentido de, chegando à conclusão, no sentido de desprover o agravo. Ou seja, na equação que se faz nesses casos, se desprovido o agravo que atacava a concessão da liminar feita pelo ministro Marco Aurélio no mandado de segurança, o voto, portanto, é pela manutenção daquela liminar. Portanto, a favor da entrega imediata dos documentos pedidos pelo jornal à Câmara dos Deputados. Quem votou logo em seguida foi a ministra Carmen Lúcia, acompanhando o relator. A divergência, neste caso, começou com o ministro Ricardo Lewandowski. Vamos rever o voto. Eu não identifico, no caso, o perículo in mora, porque a medida pleiteada no mandado de segurança, se concedida final, não será ineficaz
tendo em conta os propósitos dos impetrantes. Em outras palavras, a divulgação dos dados que a impetrante pretende realizar pode, a meu ver, aguardar o julgamento definitivo do mandado de segurança, mesmo porque esta não demonstrou urgência na publicação das informações buscadas. Depois, porque a medida objeto do presente agravo, concedida de forma linear, segundo entendo, se mostra satisfativa, isto é, esvazia o próprio objeto do mandamus, podendo colocar em risco o eventual direito subjetivo dos parlamentares, enquanto representantes da soberania popular, cuja existência haverá de ser aferida ao longo do julgamento do writ. O sopesamento mais aprofundado dos valores constitucionais em jogo deverá ser realizado no momento processual apropriado, que é exatamente o julgamento do writ, sem que com isso haja, a meu ver, qualquer limitação ao direito de informação ou à liberdade de imprensa. Portanto, senhor presidente, com essas singelas palavras, pedindo vênia ao ilustre relator e parabenizando sua excelência pela preocupação demonstrada com o interesse público, eu nego o provimento ao agravo. Portanto, 2 posicionamentos estabelecidos no plenário do Supremo Tribunal Federal com relação a esta liminar concedida no mandado de segurança que foi atacada por meio do agravo regimental. Sobre isso nós vamos conversar daqui a pouco, Lídia. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos exatamente deste ponto e para dizer qual foi o resultado em relação ao voto do relator e a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski. E você vai ver também, no próximo bloco, nós vamos rever o julgamento da ADPF 167, que tratou do referendo de uma liminar concedida pelo ministro Eros Grau e que teve como resultado a paralisação, enquanto do julgamento desta liminar, dos processos no Tribunal Superior Eleitoral de cassação de diplomas de políticos em todo o país. Daqui a pouquinho aqui no Síntese.